Vai começar agora um monte de chute para tudo quanto é lado. Lewandowski assumindo o Ministério da Justiça, não assume. O Luiz Inácio de Lucena Adams chegando na AGU e o Jorge Messias indo para o Ministério da Justiça. O fato é o seguinte, todos são bons nomes e todos estão à altura dos cargos. A questão que eu coloco é a que custo essa festa do Centrão vai causar no bolso do brasileiro. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que compras internacionais até $50, atualmente isentas da cobrança de imposto de importação. O que vai acontecer? O nosso que está escrito lá? Podem voltar a ser taxados. E mais imposto? Ai. Vamos ver a declaração. Comércio eletrônico, foi feito o trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de $50. Minha querida Paulo Schmidt, você acha que com essa taxação deve aumentar a tributação e a arrecadação para fazer frente ao déficit público? Então, Capês, eu entendo pouco de tributação. Infelizmente, eu sou a favor do imposto progressivo, que me deixa bem desprazerosa para muita gente da esquerda, da direita, por causa que eu acredito que quem ganha mais devia pagar mais e que não devia ter imposto associado a produto, que seja igual para todo mundo. Mas eu também tenho uma outra coisa sobre esse tipo de taxação. Assim, eu entendo que a indústria nacional deva ser estimulada e que a gente devesse procurar produtos nacionais. Eu acredito nisso, eu acho que compra consciente, somos todos cidadãos, mas acima de tudo consumidores. Então eu acho que a gente pode ajudar bastante os caminhos do nosso país. Agora, ao mesmo tempo que eu acho que os impostos podem servir para estimular a indústria nacional, não há nada nesse governo que indique que seja esse o objetivo ou que vai ser o resultado. Ao contrário, o que eu acho que vai acontecer é as pessoas poderem comprar ainda menos do que já estão comprando. O poder aquisitivo está diminuindo bastante. Então, eu não vejo nem um pouco isso com otimismo, mas fiquei feliz de o Alckmin estar participando de alguma maneira. Olha, o querido Robson Farinazzo, veja, são posturas, linhas de governo diferentes. A linha de governo liberal estimula o autoempreendedorismo. Uma linha de governo liberal diminui a carga tributária, estimula as pessoas a crescerem por si próprias, a desenvolverem suas empresas, faz uma folha salarial desonerada, diminui o custo da produção para proporcionar que a sociedade, pelo seu setor privado, possa produzir riquezas e aumentar o desenvolvimento econômico. Uma outra linha que não é a linha liberal é uma linha mais socialista, que busca o sonho utópico do welfare state. É o Estado que vai prover tudo, que vai gastar, que vai entrar com dinheiro e, para isso, ele vai ter que aumentar a arrecadação. As urnas optaram por uma linha socialista, por uma linha do welfare state. Agora, até que ponto essa linha de investimentos, sejam bons, não vou questionar o mérito deles, aumentando o déficit fiscal, aumentando a dívida pública, não vai fazer com que, obrigatoriamente, o governo seja obrigado a aumentar a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, por ocasião da reforma tributária, usar a própria reforma tributária para, ao contrário do que se diz, produzir um aumento da arrecadação. Porque o ano que vem nós vamos ter contribuição de bens e serviços, impostos de bens e serviços, imposto seletivo, imposto para o Fundo de Estruturação dos Estados. E ainda vai ter o ICMS, vai ter IPI ainda, que não vão acabar, vai ter IPTU. Meu Deus.
vai ter ISS. Então, uma série de tributos que ainda não vão desaparecer, vão diminuir a alíquota, vão continuar existindo. Então, através da reforma tributária, poderá haver um risco, sim, de aumento de arrecadação, o que para as empresas que já estão sufocadas é uma péssima notícia. Pois é, Capês, olha, eu acho que é muito difícil chegar a um consenso, né, de qual modelo seria melhor, mas a gente precisa observar uma coisa interessante. Quando você cria essa medida aí, né, de taxas em cima dessas importações, que já representam um volume grande, porque essas empresas na China, elas têm um preço muito atrativo, é difícil fugir delas. Eu compro muita maquete lá, porque a gente usa em estudos lá no nosso trabalho, né? E o que acontece? Todas as vezes que você estimula o comércio exterior, né, estimula a exportação, você está arrebentando com a indústria aqui dentro. Você está exportando empregos. E isso é muito ruim no longo prazo. O Brasil se desindustrializou e não foi só um problema do Brasil. O Ocidente se desindustrializou. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra 3 anos atrás que o Trump ele estava mandando parar os aviões que vinham da China com equipamentos, né, máscaras, etc., para a Covid, e ele aprendia tudo para os Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, as fábricas desses insumos, que são coisas simples, máscaras, etc., estavam todos na China. Por que elas estavam todas na China? Porque não se protegeu, né, o investimento local, não se protegeu a indústria dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, essa é uma discussão muito difícil, muito complicada, mas uma coisa é certa, nós não vamos chegar a lugar nenhum, se nós continuarmos a nos desindustrializar, né? A não estimular as empresas nacionais e a exportar emprego e divisas lá para fora. Então, eu penso da seguinte forma, essas importações, essa taxa sobre importações pequenas, eu sei que vai gerar um descontentamento muito grande na base, na sociedade, mas a gente precisa olhar o outro lado, nós temos que estimular, né, o empreendimento nacional. Meu querido Diego Tavares, Estados Unidos, o comandante Robson Farinazzo colocou muito bem. Ele, assim como eu, acompanhamos muito o coronel Douglas McGregor. The best. Inclusive o coronel Douglas McGregor, nós vamos entrevistar o coronel Douglas, a fonte mais confiável de informação hoje no mundo. E o coronel Douglas McGregor, herói da Guerra do Golfo, herói da Primeira Guerra do Golfo, foi um special advisor, conselheiro especial, assessor especial do presidente Trump. Tem vários livros, Margin of Victory, vários livros, sou o maior estrategista. Ele diz, os Estados Unidos estão menores hoje, muito menores hoje, proporcionalmente, em termos militares, em termos econômicos, em termos de industrialização. Os Estados Unidos da América sofreram um processo de desindustrialização nos últimos 30 anos. E esse processo de desindustrialização agrava o aumento da sua dívida externa, que já passa aí de 30 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 1,3 trilhões de dólares. E por que isso, Diego Tavares? Por que a desindustrialização? Porque a produção ficou tão cara nos Estados Unidos, a carga salarial de impostos foi tão elevada para fazer frente ao sonho do Estado benfeitor, provedor, e os produtos americanos começaram a ser consumidos da produção na China, Malásia, Vietnã, Coreia do Sul, Sudeste da Ásia. E hoje, o que acontece é que os Estados Unidos não só sofreu um processo de desindustrialização, como militarmente ele está muito mais fraco em relação aos seus inimigos do que há 30 anos atrás. Então, qual é o perigo de você colocar num país ainda em desenvolvimento como o Brasil, com uma dívida pública grande, com um déficit fiscal que se acirra, essa visão de querer contemplar todas as necessidades da população? Sabe o que vai acontecer, Diego? As empresas não vão aguentar, vai haver mais desemprego, o Estado vai ter que suprir as necessidades dessa população vulnerável e não vai ter de quem cobrar o imposto. Diego Tavares, por favor, faça um cenário mais animador do que esse, mas eu estou vendo, infelizmente, uma luz no fim do túnel.
mas é a locomotiva que vem um trem, né? contrário. Professor Capês, eu vou parafraseando aqui o grande Fernando Capês. Tem algumas práticas que uma potência como os Estados Unidos pode se dar ao luxo. Como, por exemplo, nesse momento, imprimir dólares, colocar no mundo, solidarizar com todo mundo o seu déficit. Aprendi isso com o senhor. Fazendo só um pequeno contraponto aqui ao comandante Farinaso, e bem na linha do que o senhor falou, o comandante Farinaso viu o copo meio cheio. Vamos proteger a indústria nacional, dificultando as importações. Eu tenho a tendência a ver, nesse caso, o copo meio vazio. Porque criando esse ambiente de protecionismo, aqui dentro você desestimula o quê? Desestimula a eficiência das empresas. As empresas não vão ter aquele estímulo para produzirem melhor, para baratear o seu custo, para entregarem um produto a preço mais acessível no mercado. Então, todo mundo perde. A empresa que vai ficando para trás em relação ao cenário... Desculpa, tu pode me explicar? Você não entendeu? Não, essa lógica de por que as empresas nacionais se sentiriam mais expostas a... Desculpa. Elas não se sentiriam mais expostas. Quando você cria um ambiente de proteção, olha, eu vou proteger a empresa brasileira da empresa chinesa, da empresa especial asiática. indústria, né? Exatamente. Vou proteger a indústria brasileira, criando limitações à indústria a internacional. importação. Exato. Você não estimula que a empresa brasileira invista em tecnologia, modifique o seu modo de produção, enfim. Você desestimula a mudança dentro do cenário nacional. Fala isso para os americanos que estão atacando a Huawei, né? Olha, pera um pouquinho. Complicado, né, gente?